Você já se perguntou por que algumas mulheres despertam apenas um interesse passageiro, enquanto outras, às vezes sem nenhum esforço aparente, deixam uma marca indelével, quase mística, na alma de um homem? Por que um tipo de beleza cativa por um instante logo é esquecida, enquanto outra, talvez menos convencional, faz com que ele pare, escute, inconscientemente, se aproxime de quem a possui, como uma mariposa atraída por uma luz misteriosa e sedutora? A resposta não está nas roupas, nem no corpo, e nem mesmo em uma mente afiada. Ela está em um plano muito mais profundo e invisível, o plano dos estados de ser. Existem estados femininos especiais, vibrações sutis e quase imperceptíveis da alma que um homem percebe não com a mente, mas com todo o seu ser, de forma instantânea e inconfundível. Esses estados são ao mesmo tempo assustadores e atraentes. Eles são perigosos para o mundo convencional da lógica masculina porque não podem ser explicados, não podem ser controlados e não podem ser conquistados com uma simples corte. Só é possível mergulhar neles como em uma piscina profunda e se apaixonar irremediavelmente. O grande psicanalista Carl Jung, que dedicou sua vida a estudar as profundezas da psique humana, falava sobre o processo de individuação, o caminho para descobrir a si mesmo, o verdadeiro e inteiro eu. E esses estados tão perigosos sobre os quais vamos falar hoje não são truques nem máscaras. Eles são as manifestações mais vívidas de uma mulher que ousou trilhar esse caminho, uma mulher que encontrou sua sombra, aceitou seu poder e permitiu que sua ânima interior, sua essência feminina, ressoasse com toda a força. Quando um homem encontra uma mulher assim, ele sente algo além de mera simpatia. Ele sente uma ressonância em sua alma e em um nível profundo. Ele vê diante de si não uma função, não uma esposa, não uma amante, não a mãe de seus filhos, mas um universo inteiro, misterioso e sem limites. E isso desperta nele não apenas o desejo de possuir, mas uma reverência sagrada e um respeito profundo e avassalador, que é a base do verdadeiro amor. Hoje, vamos revelar 5 desses estados hipnóticos. Isso não é algo que se aprende em uma noite. Isso é algo que você pode despertar dentro de si mesma, descascando camada por camada das expectativas dos outros, dos medos e dos papéis impostos. Cada um desses estados é uma chave que abre a porta para o seu próprio subconsciente, para o seu verdadeiro poder. Você está pronta para descobrir que magia está escondida dentro de você? Você está pronta para se tornar a mulher cuja imagem um homem carregará no coração para sempre? Então vamos começar. E preste atenção especial ao 4º e ao 5º estados. Elas contêm a quintessência daquela liberdade que enlouquece os homens e os faz amar sem olhar para trás. Estado 1. Calma no caos. O centro silencioso do furacão. Imagine uma situação. Os planos estão desmoronando, as paixões estão à flor da pele. O mundo ao seu redor está mergulhando em pânico e confusão. Todos estão gritando, procurando alguém para culpar, correndo de um lado para o outro em ansiedade. E no meio dessa tempestade, há uma mulher. Ela não ignora o que está acontecendo. Ela vê tudo, ouve tudo, mas dentro dela há silêncio. Seu olhar é límpido. Seus movimentos são suaves. Sua voz é serena. Ela é uma rocha inabalável contra a qual se chocam as ondas do pânico alheio. Ela é o centro silencioso do furacão. Este é o primeiro e talvez o mais poderoso estado que um homem percebe como sinal de uma força interior incrível. Em um mundo onde se espera que as mulheres tenham explosões emocionais, dramas e precisem ser salvas, tal firmeza age de forma hipnótica. É perigoso para o ego dele, acostumado a desempenhar o papel de salvador, porque de repente ele percebe, essa mulher não precisa ser salva. Ao lado dela, é ele quem deseja ser salvo. Carl Jung chamaria esse estado de manifestação de um animus integrado,
o princípio masculino interior que dá à mulher estrutura, lógica e apoio. Isso não significa que ela se torne um homem de saia. Pelo contrário, é a presença desse apoio interno que permite que sua anima, sua feminilidade, seja suave, fluida e receptiva, sem medo de ser destruída pelo caos externo. Ela não reprime suas emoções. Ela se tornou a mestre delas. Ela não nega a tempestade. Ela aprendeu a dançar bem no coração dela. Quando um homem vê uma mulher assim, algo se acende em seu subconsciente. Ele entende instintivamente que ela não vai transferir para ele a responsabilidade por sua felicidade. Ela não vai fazer birra para chamar atenção. Ela não vai sugar sua energia com seus medos e ansiedades. A calma dela não é frieza nem indiferença. É uma sabedoria profunda que diz: eu vou dar conta, nós vamos dar conta. É uma promessa, não de calma eterna, mas de um porto seguro em qualquer tempestade. A maioria das mulheres, em uma situação de estresse, inconscientemente cai no arquétipo da donzela em perigo, chamando pelo protetor masculino. Isso funciona, mas só cria uma proteção temporária, não respeito profundo. Uma mulher que está no estado do centro silencioso do furacão, porém, ativa um arquétipo completamente diferente no homem, não o de salvador, mas o de aliado. Ele vê, e nela não um objeto a ser protegido, mas uma parceira igual com quem pode sair e conquistar o mundo. A calma dela não o relaxa. Pelo contrário, isso mobiliza. Ao lado dela, ele próprio se torna mais forte, mais centrado, mais confiante. Como se cultiva esse estado? Ele não nasce de tentativas de manter uma fachada. Ele nasce de um trabalho interno profundo, de encarar a própria sombra. Jung ensinou que tudo que negamos em nós mesmos nos controla a partir das sombras. Seu medo do caos, seu pânico, sua ansiedade, essa é a sua sombra. Pare de fugir disso. Reconheça isso. Sim, eu tenho medo. Sim, estou em pânico. Permita que esses sentimentos existam, mas não deixe que eles tomem conta de você. Observe-os como se fossem nuvens passando. Esse é o primeiro passo para lidar com eles, a prática do aterramento. Em momentos de caos, traga sua atenção de volta para o seu corpo. Sinta seus pés no chão. Respire fundo e devagar 3 vezes. Essa ação física te tira do furacão mental e te traz de volta para o aqui e agora. Desenvolvendo apoio interno. Sua calma é diretamente proporcional à sua confiança de que você vai suportar, aconteça o que acontecer. Isso não é otimismo cego, mas sim o conhecimento da sua própria força. Pergunte a si mesma, qual é o pior que pode acontecer? E o que eu vou fazer então? Quando você encontra a resposta, para de temer a pergunta. Um homem pode não entender essas sutilezas, mas ele percebe o resultado sem erro. Ele vê uma mulher cujo silêncio interior é mais alto que qualquer grito, cuja firmeza é mais atraente que qualquer paixão. Ele olha para ela e entende, ela é um porto seguro, e ele está disposto a navegar por qualquer mar para voltar a esse porto, vez após vez. Esse estado não faz de você alguém conveniente. Ele faz de você alguém inestimável. Segundo estado, em suportar a vulnerabilidade, a força de um coração exposto. O segundo estado parece paradoxal, mas seu poder é devastador. É uma vulnerabilidade ousada. Não é fraqueza, nem reclamação, nem lágrimas acompanhadas de um pedido de ajuda. É a coragem de ser aberto e verdadeiro em um mundo que exige que usemos máscaras. É a capacidade de dizer, estou com dor. Estou com medo. Não sei qual é o caminho certo, não a partir de uma posição de vítima, mas sim de força. Por que isso é perigoso e hipnótico? Porque é completamente desarmante.
Um homem acostumado a jogos, manipulações, artimanhas femininas e barreiras defensivas de repente se depara com a verdade pura, sem filtros. É como sair de um quarto abafado para o ar fresco e gelado. É chocante e sóbrio. Sua persona, sua máscara social, racha e desmorona porque é impossível permanecer falso diante de tamanha autenticidade. Carl Jung disse que um verdadeiro encontro entre duas pessoas acontece quando suas almas se tocam sem a mediação do ego. Expor a vulnerabilidade é justamente o convite para esse tipo de encontro. Uma mulher que não tem medo de mostrar seu eu interior imperfeito diz inconscientemente a um homem: confio em você o suficiente para te mostrar meu coração despido. E você? Tem coragem de me mostrar o seu? Esse estado é fundamentalmente diferente de reclamar e de carência. Uma mulher carente diz: estou miserável sem você. Me salve. Ela transfere a responsabilidade. Uma mulher ousadamente vulnerável diz: estou passando por um momento difícil agora, mas vou dar conta. Só quero que você saiba disso. Ela mantém a responsabilidade para si, mas compartilha o sentimento. Essa é uma diferença sutil, mas crucial. No primeiro caso, o homem se sente usado, obrigado. No segundo, escolhido, iniciado em um segredo. Ele percebe que ela não está tentando manipulá-lo. A abertura dela não é fraqueza, mas a mais alta forma de confiança e respeito próprio. Ela se respeita tanto que não considera seus sentimentos frágeis como algo vergonhoso. Uma mulher assim não tem medo de parecer tola ao fazer uma pergunta. Ela não tem medo de admitir que não sabe fazer algo. Ela não tem medo de pedir desculpas se estiver errada. E essa honestidade cria um campo de segurança absoluta ao seu redor. Ao lado dela, um homem não precisa ser um super-herói. Ele não precisa provar seu valor o tempo todo. Ele pode relaxar e ser ele mesmo porque ela já lhe mostrou o caminho. Cultivar esse estado exige uma coragem imensa. É o caminho de um guerreiro espiritual. Aceitar sua sombra. Sua sombra não são apenas suas qualidades ruins, mas também tudo aquilo que você considera sua fraqueza, vulnerabilidade, sensibilidade, medo de errar. Jung ensinou que integrar a sombra é a chave para a totalidade. Pare de esconder sua vulnerabilidade. Faça amizade com ele. Entenda que é isso que faz você vivo. Rejeitando o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma máscara que esconde o medo do julgamento. Toda vez que você tem medo de cometer um erro ou parecer imperfeito, você alimenta esse medo. Permita-se ser imperfeito. Faça algo que não seja um trabalho de nota a mais. Diga algo que não seja a coisa mais inteligente, e você verá que o mundo não desabou, e você se tornou mais livre. A prática de declarações honestas em primeira pessoa, em vez de acusações, como você me machucou, fale sobre seus sentimentos. Quando você faz isso, eu me sinto magoado. Isso muda o foco da culpa dele para a sua realidade interna, o que é um ato de vulnerabilidade, não de agressão. Um homem que encontra uma mulher em um estado de vulnerabilidade ousada passa por várias etapas. Primeiro, surpresa, depois respeito e, por fim, um afeto profundo e terno. Ele entende que essa mulher não vai brincar de gato e rato com ele. Ela é uma pessoa real, viva, e isso é o afrodisíaco mais potente. Ele vê a coragem dela de ser quem é e, inconscientemente, quer proteger essa coragem, valorizar esse coração aberto. Não por pena, mas por admiração, porque não há nada mais sexual e atraente do que a força que não tem medo de ser vulnerável. Estado 3. Melancolia autossuficiente. Um mistério que se deseja tocar. O terceiro estado é um dos mais sutis e incompreendidos. É a melancolia autossuficiente.
Não é depressão, não é tristeza universal, nem desânimo. É uma tristeza silenciosa e luminosa, uma imersão no próprio mundo interior que não precisa de plateia nem de salvadores. É o estado de uma mulher sentada à janela com um livro enquanto chove lá fora, e seu rosto está calmo e distante. Ela não está infeliz. Ela é profunda. Por que esse estado tem um efeito tão hipnótico sobre os homens? Porque cria um mistério. Em nosso mundo, repleto de alegria artificial, felicidade demonstrativa e uma busca constante por estímulos externos, uma mulher que se sente à vontade em seu próprio silêncio e suave tristeza parece uma visitante de outro mundo, mais complexo e refinado. A melancolia dela não grita, tenha pena de mim. Ela sussurra, e existem universos inteiros dentro de mim sobre os quais você não sabe nada. Carl Jung dava grande importância à introversão e à imersão no inconsciente. Ele acreditava que é nessas profundezas que nascem a criatividade, a sabedoria e a verdadeira compreensão de si mesmo. A melancolia autossuficiente é a manifestação exterior de uma vida interior rica. É um sinal de que a mulher está em contato com sua alma, com sua anima. Ela não está procurando algo para preencher um vazio, porque não existe vazio dentro dela. Existe profundidade. Um homem, ao ver uma mulher assim, sente uma curiosidade misturada com admiração. Seus métodos típicos de sedução, piadas, elogios, demonstrações de status, podem não funcionar. Ela parece estar atrás de um vidro invisível. Para alcançá-la, é preciso oferecer algo mais do que entretenimento superficial. É preciso oferecer silêncio, compreensão, profundidade. Esse estado desafia: você é interessante o suficiente para compartilhar minha solidão comigo? Isso é perigoso porque quebra completamente o roteiro habitual em que o homem deve entreter e divertir a mulher. Aqui, é ele quem deseja ser admitido no mundo dela. Ele percebe que a felicidade dela não depende dele, e isso é ao mesmo tempo assustador e incrivelmente atraente. Ele não pode consertá-la, porque ela não está quebrada. Ele não pode animá-la, porque ela não está triste. Tudo o que ele pode fazer é tentar entender, e esse processo de compreensão se torna o início de um amor profundo. Como distinguir a melancolia autossuficiente da depressão tóxica? A melancolia é autossuficiente. Uma mulher nesse estado pode aproveitar a solidão, ler, ouvir música, dar uma caminhada. Ela está realizada. A depressão é carente. Uma mulher em depressão busca resgate externo, reclama, culpa o mundo. A energia dela é pesada e desgastante. É impossível cultivar esse estado de forma artificial. Ele surge sozinho quando você começa a valorizar seu mundo interior. A prática da solidão consciente reserve um tempo para ficar sozinha consigo mesma, sem aparelhos eletrônicos e distrações, não como punição, mas como um encontro consigo mesma. Ouça o silêncio. Observe seus pensamentos. A interação com a arte, música, pintura, poesia, e esses são os idiomas da alma. Mergulhar em uma arte que ressoa com seu estado aprofunda e enriquece seu mundo interior. Mantenha um diário. Jung considerava o hábito de escrever um diário uma ferramenta poderosa para o diálogo com o inconsciente. Ao anotar seus sonhos, sentimentos e reflexões, você cria um mapa do seu mundo interior e começa a se sentir confortável e interessada nele. Quando um homem encontra uma mulher em um estado de melancolia autossuficiente, ele vê nela não apenas uma bela aparência. Ele vê uma alma. Ele vê um enigma que deseja desvendar pelo resto da vida. Ele entende instintivamente que uma mulher assim não vai traí-lo, não vai se vender por ninharias, não vai criar dramas superficiais. A tristeza silenciosa dela é sinal de profundidade, e ele está pronto para mergulhar nessa profundidade, correndo o risco de nunca mais querer voltar à superfície.
Quarto estado, paixão desapegada. Um fogo que aquece, mas não queima. E agora chegamos a um dos estados mais poderosos e perigosos, na paixão desapegada. É um fogo que arde dentro de uma mulher, mas ela direciona esse fogo não para um homem, e sim para a própria vida. Ela pode estar apaixonadamente envolvida com seu trabalho, sua criatividade, suas viagens, seu aprendizado de coisas novas. Seus olhos brilham quando ela fala sobre suas paixões. Sua vida é cheia de um significado que não se limita aos relacionamentos. Por que esse estado hipnotiza um homem a ponto de deixá-lo sem sentido? Porque ele vê diante de si não uma mulher que está esperando que ele venha tornar a vida dela interessante, mas uma mulher cuja vida já é uma aventura fascinante, e ele deseja desesperadamente fazer parte dessa aventura. Isso inverte completamente a dinâmica. Ele não é o prêmio, ela é. A atenção dela, o tempo dela, a energia dela, isso sim é a verdadeira recompensa. Carl Jung falou sobre o processo de individuação como a realização do potencial único de cada um. Uma mulher em um estado de paixão desapegada é alguém que está trilhando seu próprio caminho, realizando a si mesma. A paixão dela é a energia de sua alma que encontrou uma forma de se expressar. Ela não se agarra a um homem porque suas mãos estão ocupadas. Ela está construindo a própria vida. Ela não exige que ele preencha seu tempo livre porque ela simplesmente não tem tempo livre. Esse estado é perigoso para o ego masculino porque ele deixa de ser o centro do universo dela. Ele entende que terá que competir pela atenção dela, não com outros homens, mas com o trabalho que ela ama, com seus livros, com seus planos para o fim de semana. Ele não pode simplesmente chegar e tê-la para si. Ele precisa se tornar tão interessante quanto a própria vida dela, e esse desafio desperta nele as melhores qualidades, o desejo de crescer, de se desenvolver, de se tornar um parceiro à altura de uma mulher assim. Paixão desapegada não é egoísmo nem ignorar o homem. Pelo contrário, quando uma mulher assim decide ficar com ele, a escolha dela tem um valor colossal. Ele sabe que ela está com ele não por tédio, não por solidão, não por medo. Ela está com ele porque escolheu isso. Ela o escolheu entre centenas de outras coisas fascinantes em sua vida, e essa percepção é mais embriagante do que qualquer vinho. A paixão dela é contagiante. Ao lado dela, ele também quer arder. Ela não reclama por trabalhar demais porque ela mesma é apaixonada pelo seu trabalho. Ela não exige satisfações dele porque valoriza a própria liberdade e a dele. Um relacionamento com ela não é uma prisão, mas uma união de duas almas livres e ardentes. É uma parceria, não uma dependência. Como acender esse fogo dentro de você? Encontre o seu porquê. Jung acreditava que uma vida sem sentido é insuportável. O que te acende? O que faz seu coração bater mais forte? Não importa se isso traz dinheiro. O que importa é que isso te traga alegria e uma sensação de realização. Dedique tempo a isso. Esse é o seu dever sagrado com a sua alma. Crie a sua própria vida. Não espere que alguém te convide para ir ao cinema ou para uma viagem. Vá sozinho. Viaje, aprenda, experimente coisas novas. Torne-se o personagem principal do seu próprio romance. Aprenda a aproveitar o processo. Paixão não é só alcançar um objetivo, mas também amar a própria jornada. Apaixone-se pelo seu trabalho, pelo seu hobby, pelo próprio processo de criação. Quando você se diverte com o que faz, você irradia uma energia que atrai admiração universal. Um homem, ao ver uma mulher em um estado de paixão desapegada, não se apaixona pela aparência dela. Ele se apaixona pela energia dela, pela luz dela. Ele vê que ela é completa. Ela é uma fonte autossuficiente de calor e luz,
E ele instintivamente se aproxima dessa fonte para se aquecer, para se acender. Ele entende que essa mulher nunca vai se tornar entediante, previsível. Ela é a própria vida, vibrante, imprevisível e incrivelmente desejável, e perder uma mulher assim é perder o próprio gosto pela vida. Estado 5. Sabedoria brincalhona, a leveza de ser que já conheceu a profundidade. Finalmente, o quinto estado, a joia da coroa da completude feminina, a sabedoria brincalhona. É uma fusão maravilhosa de profundidade e leveza, de experiência e espontaneidade infantil. É o estado de uma mulher que já conheceu tanto a dor quanto a decepção, mas não permitiu que isso a tornasse cínica e pesada. Ela atravessou a escuridão de sua própria sombra e emergiu para a luz, não com o rosto sério de um profeta, mas com o sorriso travesso de uma criança. Uma mulher assim sabe rir de si mesma. Ela não leva a vida tão a sério. Ela enxerga o grande jogo, a dança cósmica, e participa disso com alegria. Ela pode falar sobre arquétipos junguianos e um minuto depois, ser boba e soprar bolhas de sabão. Não há dissonância nela. Há harmonia. Porque esse estado é o mais hipnótico. Porque ele reúne tudo o que um homem sonha. Ela tem uma profundidade com a qual se pode conversar sobre a eterna melancolia autossuficiente. Ela tem uma calma na qual se pode confiar, o centro silencioso do furacão. Ela tem uma honestidade em que se pode confiar, uma vulnerabilidade corajosa. Ela tem um fogo que inspira, uma paixão desapegada, e tudo isso é temperado com leveza, brincadeira e ausência de drama. Carl Jung descreveria isso como a realização do self. É o estado de uma personalidade inteira que reconciliou todos os opostos dentro de si mesma, o velho sábio e a criança eterna, os arquétipos do puro e do senex, a anima e o animus, o consciente e o inconsciente. Uma mulher assim não interpreta um papel. Ela simplesmente vive. Sua sabedoria não está em seus ensinamentos, mas em sua capacidade de transformar qualquer problema em uma tarefa interessante, qualquer drama em uma comédia. Ao lado de uma mulher assim, um homem se sente absolutamente livre. Ela não vai julgá-lo, não vai controlá-lo, não vai ser um peso para ele. Ela é uma festa ambulante. Mas isso não é a alegria superficial de um palhaço. A leveza dela tem peso porque é baseada em uma compreensão profunda da vida. Ela sabe que tudo passa. Ela sabe que a maioria dos problemas não vale a pena se preocupar, e esse conhecimento lhe dá uma liberdade incrível. Isso é perigoso porque uma mulher assim é completamente imprevisível. Ela pode apoiá-lo em um momento difícil com um conselho sábio, ou simplesmente sugerir tomar um sorvete no meio da noite. Ela quebra todos os estereótipos. Ela está viva, e isso é inebriante. Um homem ao lado dela sente que ele também está se tornando um menino novamente. Corajoso, livre, pronto para aventuras. Ela desperta nele não só o homem, mas também a criança interior. E essa dupla ressonância cria o laço mais forte. Esse estado não é um objetivo, mas o resultado de toda a jornada anterior. Desenvolva o senso de humor, especialmente em relação a si mesmo. A capacidade de rir das próprias falhas e erros é sinal da maior força. Pratique a espontaneidade. Faça algo que não está no seu plano. Vire em uma rua desconhecida, converse com um estranho. Deixe a vida te surpreender. Brinque, não importa com o que. Jogos de tabuleiro, flertar, criar algo novo. Brincar é o antídoto para a seriedade mortal que mata a alegria. Quando um homem encontra uma mulher em um estado de sabedoria lúdica, ele percebe que encontrou seu tesouro. Ele vê nela a parceira ideal, uma amiga, uma amante, uma musa, uma conselheira e uma eterna criança, tudo em uma só pessoa.
Ela não exige que ele seja perfeito porque ela mesma já abandonou essa ilusão. Ela simplesmente o convida para sua dança, e é impossível recusar esse convite. Apaixonar-se por uma mulher assim é apaixonar-se pela própria vida, em toda a sua plenitude, tragédia e deliciosa absurdidade. Conclusão: você não é o buscador, você é o espaço. Os 5 estados que consideramos hoje não são um conjunto de máscaras para serem usadas alternadamente. Elas são facetas de uma única personalidade integrada e completa. São etapas de uma grande jornada que Jung chamou de individuação, o caminho de volta ao verdadeiro eu. Calma no caos, vulnerabilidade ousada, melancolia autossuficiente, paixão desapegada, sabedoria brincalhona, tudo isso é manifestação de uma mulher que parou de buscar amor, aprovação e salvação no mundo exterior. Ela voltou-se para dentro e encontrou ali tudo o que precisava. Ela encontrou sua sombra e não teve medo. Ela integrou seu animus interior e encontrou seu próprio caminho. Ela permitiu que sua anima ressoasse livremente e encheu o mundo de beleza. É nesse momento que a mágica acontece. Quando você para de buscar, começa a ser encontrado. Quando você deixa de precisar, as pessoas começam a querer te dar tudo. Quando você se torna inteiro, você, como um imã, começa a atrair para si outras pessoas inteiras, maduras e interessantes. O homem que você encontra nesse caminho será atraído não pela sua beleza, mas pela sua luz. Não pelas suas palavras, mas pelo seu silêncio. Não pelas suas conquistas, mas pela sua energia. Ele vai se apaixonar perdidamente, não porque você tentou agradá-lo, mas porque você teve coragem de ser você mesma. Ele percebe esses 5 estados instantaneamente porque eles não são encenados, mas vividos. Eles estão no seu olhar, na sua postura, nas pausas entre as suas palavras, na maneira como você toma seu café e observa a chuva. Esse caminho não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. Ele exige coragem, honestidade e paciência. Haverá momentos em que você vai querer desistir e voltar às máscaras e papéis de sempre. Mas Jung lhe garantiria que cada passo em direção a si mesmo, mesmo o menor deles, é a contribuição mais valiosa para a sua felicidade. Pare de tentar ser alguém. Apenas seja. Escute a si mesmo. O que você está sentindo agora? Qual desses estados já vive em você e qual está pedindo para sair? Comece pequeno, com uma respiração profunda em meio ao caos, com uma frase honesta sobre seus sentimentos, com 10 minutos de silêncio a sós consigo mesmo. Você não é uma metade procurando por outra. Você é um universo inteiro que pode compartilhar sua luz com outro universo. E então o que nasce não é dependência, mas uma união. Não um relacionamento, mas uma dança. Não um amor de necessidade, mas um amor de abundância. Torne-se a mulher cujo encontro divide a vida de um homem em antes e depois. Não porque você fez algo para que isso acontecesse, mas porque finalmente se permitiu simplesmente ser. Ser profunda, ser real, ser livre, ser perigosamente, hipnoticamente, inesquecivelmente viva.